Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem nós tivemos a live com os irmãos Weintraub, os ex-bolsonarentos irmãos Weintraub. Não foram só eles não, teve a presença, por exemplo, do Ernesto Araújo, aquele sujeito que você vê que ele parece meio amalucado, esteve lá também, né? São ex-bolsonarentos que estiveram no primeiro escalão do governo Bolsonaro e que agora, ao que tudo indica, estão rompidos. Mas assim, rompidos mais ou menos. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, porque essa live ela teve uma armadilha, ela teve uma questão ali que passou despercebida, inclusive pelos próprios apoiadores do Bolsonaro e também pela própria esquerda. As pessoas que comentaram a respeito dessa live não perceberam o que está por trás dessa live de ontem. A gente vai trazer os detalhes para você, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, sempre lembrando para você que o seu like é muito importante para a gente, a sua inscrição é fundamental. A gente sempre lembra isso aqui porque é muito importante para a gente mesmo, de verdade, que você apoie o nosso material. Então, quando você dá o like, outros brasileiros como você acompanham o nosso material aqui. Então, é muito importante o like, é muito importante que você se inscreva no canal, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. O ponto de partida, a questão inicial para a gente analisar o que aconteceu ontem, é o número de pessoas simultâneas na live. Então a live ela oscilou entre 20 mil a 30 mil simultâneos. É bom a gente lembrar que, é óbvio, para um canal como esse, nós fizemos uma live esse final de semana, 2 lives, né, no sábado e domingo, sobre livros, e a gente não pode dizer que 30 mil é pouco, né, a gente teve uma média aí, sei lá, de 200. A questão não é essa, tá? Mas estamos dizendo que é pouco em função do que hoje entrega o bolsonarismo. As lives do Bolsonaro, por exemplo, quando não tem muita coisa para falar, elas têm uma média aí de 100 mil simultâneos. E nesse caso de ontem, como foi uma live que chamou a atenção das esquerdas, chamou a atenção dos próprios bolsonarentos, o pessoal, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, as pessoas meio que deram de ombros. Muita gente não teve muito interesse nessa live, se você parar para pensar. É bom a gente lembrar, por exemplo, que quando o Bolsonaro inventou lá uma história de que ia fazer declarações sobre a urna eletrônica e que ia colocar uma live bomba, que ia ter não sei o que e tal, a live dele bateu 300 mil, mais até. Então é importante a gente lembrar que a primeira questão que ficou ali, que me causou um certo estranhamento até, foi esse desinteresse das pessoas e um número reduzido, né? É claro, repito, ainda é razoável, mas reduzido de pessoas que tiveram interesse em acompanhar os irmãos Weintraub. Eles fizeram uma propaganda brutal, que foi divulgada em todos os veículos para dizer, olha, vamos falar, vamos entregar, chega, né? Chega! Agora nós vamos mostrar que estamos sendo ameaçados, nós vamos falar da verdade. E aí algumas pessoas reverberaram isso, dizendo, não, eles vão colocar uma bomba, eles vão falar contra o Bolsonaro e tal. Bom, nada disso aconteceu. Nada. Ao contrário, né? Foi até bem morno. Então, mas por que você está gravando um vídeo sobre isso, Clayson? E aqui vem as questões que eu considero mais importantes. A primeira, bom, eles parecem, obviamente, ressentidos com relação à ala militar do governo Bolsonaro. Se tivermos alguma questão para destacar dessa live de ontem, ela está repousada em cima desse fato deles colocarem os generais praticamente como pessoas estúpidas. Eu tinha colocado, por coincidência, no vídeo anterior, um post, né, na verdade um tweet do general Heleno, explicando como que ele realmente parecia ser uma pessoa muito limitada do ponto de vista cognitivo e explicando por que ele realmente não estava sabendo o que ele estava falando, e coloquei isso até com uma certa preocupação. Um general, né, esses generais 4 estrelas, 5 estrelas, parecem ser pessoas estúpidas, sem querer, obviamente, generalizar aqui, né? Porque, na verdade, nós temos, sim, generais bacanas aí, não é essa a questão. Por outro lado, eles deixam claro que parte desses generais, desse pessoal que está lá, né, das Forças Armadas, diretamente associado ao Bolsonaro, manda no Bolsonaro.
pode ser uma versão, pode ser uma forma de entendimento, mas tem alguns momentos parece que faz algum sentido, em outros não. Mas eles demonstram claramente essa rusga direta com os generais. Eles também colocam uma segunda questão, que essa aí sim parece mais próxima de uma realidade, que é o ingresso do Centrão no governo Bolsonaro. Então, eles dizem que depois de um certo momento em que eles perceberam a entrada do Centrão, o Bolsonaro deixou de ser conservador, deixou de ser de direita ou qualquer coisa assim, para se transformar numa marionete do Centrão. Eu quero dizer para você uma coisa importantíssima. O Centrão é a direita no Brasil. Muitas pessoas têm um pensamento a respeito do Centrão de que eles só funcionam por intermédio de dinheiro. Molhou a mão do Centrão, eles vão votar independente de ideologia, eles não têm ideologia, eles vão votar com a esquerda, se der dinheiro para eles votam com a direita, se der dinheiro para eles, mas não é bem assim não. Tudo bem, existem muitas questões com relação ao Centrão em que eles realmente pegam uma grana razoável aí e existem muitos casos de compra de votos, e isso desde Fernando Henrique Cardoso. O que se fala, pelo menos na literatura aí, né, nos comentários dos especialistas, é que o Fernando Henrique Cardoso, ele comprou votos para viabilizar sua reeleição. Então, desde aquele momento lá da votação, da reeleição, é que a gente percebe que há compra de votos e tal, foi bem antes até desse advento aí do chamado mensalão e tal, e agora do tal orçamento secreto. Então é importante a gente lembrar que essa coisa de compra de votos, de molhar a mão do Centrão, isso é antigo. Por outro lado, é importante a gente perceber o que alguns cientistas políticos nos apresentam na prática com relação a como vota o Centrão. Então, qual é a destinação desse voto? Qual é o comportamento? Porque a gente está falando de Centrão, a gente está falando de deputados, a gente está falando de gente que compõe o Congresso Nacional. Como que eles votam? E aí a gente percebe que na forma do Centrão votar, a gente tem um pensamento de direita. A gente tem um pensamento muito voltado para aquilo que a direita defende. Então, a manutenção da sociedade patriarcal, esses pensamentos mais voltados para um conservadorismo de costumes. Então, a direita é o Centrão. Então, o Centrão é a direita. Então, o que indiretamente o Weintraub quer colocar ali, os irmãos Weintraub, o Ernesto? Eles querem se dissociar dessa direita, dizendo que ela não é a direita, ela é o Centrão, mas na verdade eles estão se colocando como o que eles sempre foram, que é uma direita extremista. Eles são extremistas da direita, eles são extrema-direita. E nesse ponto é importante a gente começar a entender o que está por trás dessa live de ontem. Isso é muito importante, para a gente começar a perceber por que eles criaram esse marketing, por que eles estão fazendo isso e aonde está a armadilha. Veja bem, ali nós tivemos então o Ernesto Araújo com aquelas teorias de conspiração dele, falando que a China comprou o Centrão, que a China está mandando no país, que eles estão tomando o mundo, que eles querem comprar o mundo, comprar terras, comprar portos e tal. Então existe aquela situação que a gente percebe que ela é comum, inclusive também nos Estados Unidos, na alt-right estadunidense. A gente sempre coloca aqui essa situação que parece não acabar, né? Os extremistas da direita brasileira, eles vão eternamente copiar a alt-right estadunidense e parte da alt-right também europeia, que na verdade tá tudo no mesmo caldeirão, vamos colocar assim. Então, no meio daquelas teorias de conspiração, no meio daquela coisa toda, eles fazem uma propaganda eleitoral. Então a armadilha está exatamente nesse ponto. A live de ontem foi para fazer uma propaganda eleitoral do tal 35. Então como que eles se colocam? Como que eles querem se colocar? O Weintraub, os irmãos Weintraub, o próprio Ernesto Araújo, eles nunca vão ter votos da esquerda. As esquerdas não vão votar nesses caras porque esses caras são claramente, a vida toda sempre foram muito críticos da esquerda e a vida toda sempre inventaram, sabe? É muita invenção de história sobre as esquerdas, sobre o progressismo. Então a esquerda não vota neles, tá?
A chamada direita, e aí nós temos que dividir aqui, nós temos algumas direitas aqui no Brasil, notadamente a direita liberal. Essa daí o MBL tentou trazer para si, não deu muito certo. O Novo tentou trazer para si, não deu muito certo, mas a gente tem a chamada direita liberal. Depois nós temos uma chamada direita moderada, que é uma direita que ainda está um pouco ligada à pauta de costumes, tem alguma questão mais associada à questão econômica, porque a direita liberal é quase que exclusivamente econômica, ela não está muito preocupada com as pautas de costume. E a gente tem uma direita moderada que quer uma governabilidade, que quer uma estabilidade, que quer paz, que quer tranquilidade. E nós temos aí a extrema-direita, que está muito associada ao bolsonarismo. Né? Os bolsonarentos são extremistas da direita. E o Bolsonaro, o tempo todo, ele está incentivando esse tipo de extremismo. As falas dele são para criar a identidade com essa extrema-direita. E ele, de alguma forma, ele está realmente alimentando isso porque ele acredita que essa extrema-direita pode fazer com que ele seja reeleito. O Weintraub, onde é que os irmãos Weintraub se situam nisso? Bom, nunca terão votos da esquerda, como disse, nunca vão ter votos da direita moderada, que vê neles radicais que acabam desestruturando as bases democráticas. Então essa história toda do próprio Abraham, né, o Abraham Weintraub, de se colocar, quase foi preso, porque o Abraham Weintraub praticamente saiu fugido aqui do Brasil, saiu daqui para não ser preso, foi para os Estados Unidos praticamente para isso, né, porque ele cria um confronto direto com o STF, diz que temos que prender todo mundo, fechar a STF, essas questões radicais. E essa direita moderada, apesar dela ainda dar ouvidos a gente assim, ela é um pouco mais refratária a esse tipo de comportamento. Talvez estaria, essa direita moderada, talvez estaria flertando com um Dória da vida, com o próprio Novo. Eles estão num outro patamarzinho ali. Sobrou para os Weintraub a direita radical, a extrema-direita, a direita bolsonarenta. E o que aconteceu na prática? Com essa saída dos Weintraub da direita radical, eles perderam toda a sua base política, toda a sua base eleitoral. Então, o que os Weintraub trouxeram ontem? Esse é o ponto que eu quero trazer para você. Eles usaram essa live para tentar dizer, olha, inclusive disseram, vamos votar no Bolsonaro, porque as opções são horríveis, falaram um por um das opções, Lula, Ciro, o próprio Dória, Leite, falaram das outras opções, né, Tebet, falaram, não, nós vamos votar no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é mais conservador, não é mais a direita. Então, o que eles querem dizer com isso? Olha, bolsonarentos, estamos com vocês, hein? Então fiquem com a gente, estamos juntos. Mas entendam, a gente é melhor. A gente tem uma opção melhor, que é oferecer para vocês um conservadorismo. Até bem pouco tempo atrás era uma vergonha, né? De, sei lá, 10 anos atrás, você dizer que você era conservador. Se você tinha menos de 70 anos de idade, era uma vergonha você dizer isso, né? Conservador, você tem quantos anos? 40 anos, 50 anos, é conservador. Né? Hoje a gente tem meninos aí, né, de 17, 16 anos dizendo que é conservador, 20 anos, né, orgulhosos de serem conservadores. Então isso é um filão. Esse conservadorismo é um filão aqui no Brasil. Só que ele é difuso. Então existe o conservadorismo aqui no Brasil muito associado a questões religiosas. Eles mesmos ontem na live citaram uma série de trechos religiosos, trechos da Bíblia, para se colocar, falaram a respeito de família. Ai, a minha filha, Bolsonaro atacou a minha família, atacou meus filhos e tal. Então, colocar esses valores, né? Aí o Weintraub faz um discurso de família muito forte. Ah, eu divido tudo com a minha família é a coisa mais importante do mundo, não mexa com a minha família e tal. Então eles colocam ali valor, tudo de forma camuflada, tá, gente? Eu tô explicando aqui para vocês, se eu sou um profissional de comunicação, a gente consegue identificar essas questões que muita gente não identificou. Então, aquilo ali é uma armadilha. Para qual finalidade? Para tentar refazer
a moral, digamos assim, refazer um pouco da aceitação deles nesse grupo bolsonarento que os veem como traidores. Eles ficaram repetindo o tempo todo: vocês falam que nós somos traidores, mas tem isso, tem aquilo. Então eles tentaram o tempo todo limpar a barra nesse sentido e, por outro lado, tentar viabilizar uma candidatura, já que eles não conseguiram se candidatar como governador. Talvez até o Weintraub saia como governador, o irmão saia como senador, ou não, né? A gente tem que saber o que pode acontecer, mas fizeram a cama. A verdade é a seguinte: fizeram a cama eleitoral para que eles possam se candidatar esse ano. Então, se você acompanhou a live ou você não acompanhou a live, o resumo é esse: é uma armadilha eleitoral. Fizeram aquilo para fazer uma campanha eleitoral antecipada. Falaram do tal 35, que é o verdadeiro partido conservador do Brasil, que não é, mas eles se colocaram como assim, né? Não sei qual estado que você tá, mas nesse final de semana nós tivemos aí o Republicanos com a sua propaganda eleitoral, e o tempo todo Republicanos: esse aqui é o verdadeiro partido conservador do Brasil, né? É um filão, né? O Republicanos, que é um partido cujo dono é a Igreja Universal. Entenderam que agora é uma forma de trabalhar dentro desse filão conservador que surgiu de 6, 7, 8 anos para cá. O que você pensa a respeito disso? O que você acha? Você acha que os Weintraub têm realmente condições de serem eleitos, de entrarem e ter esse ingresso na política, mesmo porque essa eleição para eles pode ser importante para terem foro privilegiado, para que não sejam presos mediante alguns crimes que supostamente eles cometeram? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like, de se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente está sempre conversando com você aqui e você pode nos ajudar por intermédio. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se e também por intermédio do Pix. Qualquer valor, tá? Se você puder, claro. Se você puder e se você quiser, qualquer valor ajuda para que a gente continue o nosso trabalho. Estamos todos os dias aqui trabalhando para você, sempre trazendo reflexões para que você possa pensar um pouco esse caos que é o nosso país. Grande abraço, até a próxima.